Vamos ler hoje Êxodo, de 25 a 27, e Provérbios 4. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele que estiver disposto a dar de coração. Estas são as ofertas que deverão ser recebidas deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, púrpura e escarlate, e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, madeira de acácia, azeite de oliva para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. Façam tudo como eu mostrar a você, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Façam uma arca de madeira de acácia, com 2,5 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as aos 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois, faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e as encaixe nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas do testemunho que darei a você. Faça uma tampa de ouro puro, com 2,5 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e o outro na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas do testemunho que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Faça uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento por 1 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também ao redor uma borda com a largura de 1 palmo e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos dela, onde estão os 4 pés. As argolas devem estar presas próximas da borda, a fim de que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça os seus pratos e os recipientes de ouro puro, como também os seus jarros e as tigelas nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Faça um candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças em forma de flor e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa em um dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. No candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços, com seus botões, formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça também 7 lâmpadas para o candelabro e coloque-as nele, para que iluminem a frente dele. Os cortadores de pavio e as suas bandejas serão de ouro puro. Com 1 talento de ouro puro, faça o candelabro com todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazê-los segundo o modelo que foi mostrado a você no monte.
Êxodo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, trançado, e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados por artesãos habilidosos. Todas as cortinas terão a mesma medida, 28 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenda 5 dessas cortinas umas às outras e faça o mesmo com as outras 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas. O mesmo será feito na borda da cortina que fica na extremidade do outro conjunto. Faça 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na última cortina do segundo conjunto. As laçadas ficarão opostas umas às outras. Faça também 50 colchetes de ouro, com os quais se prenderão as cortinas uma à outra, para que o tabernáculo forme um todo. Faça 11 cortinas de pelos de cabra como tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas terão a mesma medida, 30 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenda as 5 cortinas a um conjunto e as outras 6 a outro conjunto. Dobre em 2 partes a 6ª cortina na frente da tenda. Faça 50 laçadas ao longo da borda da última cortina do primeiro conjunto e também ao longo da borda da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda, formando um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas da tenda, a meia cortina que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas terão um côvado mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também, para a tenda, uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e por cima destas, uma cobertura de couro fino. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 10 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura, com 2 encaixes unidos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental, a parte de trás do tabernáculo, e 2 armações serão montadas para os cantos de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas em uma única argola. Ambas serão feitas do mesmo modo. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado, e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra, passando entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Erija o tabernáculo de acordo com o projeto que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados nele, trabalho artesanal. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro sobre 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca do testemunho. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador. Faça ganchos de ouro
para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Êxodo 27. Faça um altar de madeira de acácia de 3 côvados de altura. Será quadrado, com 5 côvados de largura por 5 côvados de comprimento. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com um altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias para a aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da borda do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Essas varas serão encaixadas nas argolas, dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme ele foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 100 côvados de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas serão de prata. O lado norte também terá 100 côvados de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas serão de prata. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 50 côvados de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 50 côvados de largura. Haverá cortinas de 15 côvados de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas externas de 15 côvados de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio, haverá uma cortina de 20 côvados de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul, púrpura e escarlate, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura, com cortinas de linho fino trançado de 5 côvados de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, até mesmo todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. Ordene aos israelitas que tragam a você azeite puro de olivas, prensadas para a iluminação, a fim de que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante da arca do testemunho, Arão e os seus filhos manterão continuamente acesas as lâmpadas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este será um estatuto perpétuo entre os israelitas para as suas gerações. Provérbios 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Pois eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Então, ele me instruía e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e viva. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O princípio da sabedoria é: adquira e use tudo que você possui para adquirir entendimento. Valorize-a, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe presenteará com uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o instruí pelo caminho da sabedoria, eu o conduzi pelas veredas retas. Quando você andar,
Os seus passos não serão obstruídos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois ela é a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos malfeitores. Evite-o e fique longe dele. Afaste-se e siga em frente, porque eles não dormem enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque eles comem o pão da maldade e se embriagam com o vinho da violência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você, incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, querido apóstolo Cláudio. É sempre um prazer ouvir a palavra, um som da sua voz aí, cheio de unção. Bom demais. Queridos, vou colocar um videozinho aqui para vocês, porque nós lemos hoje sobre o tabernáculo. E é interessante que lá em Israel, hoje tem uma réplica real, né, do tamanho real do tabernáculo. E quando nós fomos lá em Israel, a gente teve o privilégio de visitar. E a Mata aqui também, lembra, Mar, que tremendo que foi, né? A gente entrou lá no tabernáculo no tamanho real mesmo, né? E é muito maravilhoso. A gente, literalmente, é como se a gente estivesse caminhando ali sobre a Bíblia, né? E é tremendo. Eu vou colocar um videozinho, é uma animação, tá? Não é lá as imagens de Israel, mas você consegue ver, achar na internet. Eu vou colocar esse vídeo porque ele é um vídeo bem curtinho. E as tendas, né, ao redor do tabernáculo. Ali eram feitos sacrifícios, com um altarzinho ali. Ali é a bacia de bronze que eles lavavam as mãos. E aqui é dentro, né, onde fica a menorá, a mesa que vai ser a menorá, o candelabro, 7 aqui a posição. E aí é onde ficava o incenso, a milha. Ficava o incenso. Pensa. E aí é no Santo dos Santos, a arca da aliança com os 2 querubins. E dentro da arca, o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas. Tremendo, né, queridos? É maravilhoso. A gente, em breve, vai ter uma caravana para Israel e a gente vai, com certeza, visitar. Estar lá é surreal, é uma experiência incrível, maravilhosa demais. E a gente vê aqui nos detalhes como o Senhor institui o tabernáculo,
né? Ele é extremamente detalhista. Interessante que quando ele vai dar as instruções para Moisés, para a construção ali do tabernáculo, a edificação do tabernáculo, né? Ele ordena que o povo traga uma oferta voluntária. E é interessante que quando ele pede essa contribuição, essa oferta, ele fala assim, ó, quem quiser colaborar de coração, né? E aí ele vai dizer o que seriam essas ofertas. Então é ouro, prata, bronze, os tecidos azul, púrpura, escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles tingidas, ou seja, tudo de melhor, né? O couro fino, a madeira tinha que ser madeira de acácia, o azeite, as especiarias dos óleos para o óleo de unção e para o incenso aromático, também pedras de ônix e pedras para o encaixe do colete, né, sacerdotal ali. Então, a gente vê aqui que o Senhor ele vai trazendo as instruções específicas para a construção da arca, os detalhes da mesa para os pães da proposição, a descrição do candelabro da menorá, né? Era um candelabro grande ali, como vocês viram, né? É muito maravilhoso que lá em Israel ele está exatamente naquele ladinho ali mesmo, as mesas estão do outro lado, a mesa, né, com os pães. E ele vai trazer as especificações da cortina, as instruções das tábuas para a base ali do tabernáculo. Ele fala ali sobre o véu que separa, né, o lugar santo do santíssimo, e isso é extraordinário, porque todo o tabernáculo ele vai perfigurar Yeshua. Ele vai né, projetar ali, ele está ali profetizando Yeshua. E essa parte do véu é muito extraordinária. Ele vai trazer instruções aqui, né, para o altar de bronze. Ele fala como ele quer a descrição do pátio do tabernáculo e as especificações ali para o azeite. Tudo é extremamente detalhado. A gente vê aqui que a arca, ela representa o trono de Deus, a presença divina entre o povo. A mesa, né, com os pães, simboliza que Yeshua como o pão da vida. E isso está em João 6,35. O candelabro, a menorá, né, traz aqui Yeshua como a luz do mundo, também fala dos 7 Espíritos de Deus. O altar de bronze, né, para o sacrifício expiatório, falando do quê? Do sacrifício de Yeshua. Então, o texto aqui que eu destaco hoje é quando o Senhor fala assim, ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O que a gente vê aqui? O desejo do eterno, né? O desejo ardente de Deus em habitar entre o seu povo. E isso é maravilhoso demais. Isso é glorioso, isso é extraordinário. Aqui vai apontar para Yeshua, né? Nosso Deus Emanuel, Deus conosco, estando conosco entre nós. Aqui a gente vê que o Senhor, ele convida o seu povo quando ele chama aqueles que de coração quiserem ofertar, ele está trazendo aqui, né, a participação do povo na construção da sua morada, né? Então, o homem, ele sempre vai ter a sua parte, a gente sempre vai ter a parte que cabe a nós também, né? Não é aquilo que a gente falou, a aliança, ela é uma via de mão dupla. Então, há uma participação aqui do povo nessa edificação, né? Nós temos a nossa parte, que muitas vezes vai requerer de nós a gente desejar lançar mão de algumas coisas, a gente ofertar, a gente renunciar em coisas que às vezes a gente se apega para a gente receber a presença do Altíssimo, né? Para a gente receber aquilo que é de mais precioso, de mais valioso, nada se compara à presença dele. Então, a gente vê aqui, né, que ilustra também o equilíbrio entre a santidade do Eterno e o desejo dele estar próximo ao seu povo. Então, realmente é algo muito extraordinário. Nesse versículo, quando ele fala habitar, né,
ele fala aqui, ó, e farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essa palavra habitar no hebraico, ela vem da palavra Shekinah, que se refere à presença manifesta de Deus. Literalmente, a palavra Shekinah é essa glória de Deus, essa presença de Deus. E ele fala, né, no meio deles, essa palavra aqui no hebraico vai ser a palavra betokaham, que quer dizer dentro deles ou entre eles, trazendo aqui como Deus ele quer ter uma intimidade, uma proximidade com o homem, né? E a gente vê, queridos, que de quem foi a iniciativa, né? Foi de Deus. Ele tem a iniciativa, ele inicia essa ação, desejando estar mais próximo do seu povo. Isso demonstra para nós o que? O amor, a graça de Deus, escolhendo habitar entre um povo que é imperfeito, né? Então, é muito maravilhoso, porque o tabernáculo, ele vai representar a presença tangível do Senhor, né? Proporciona que é um local físico para o povo experimentar a presença de Deus. Então, isso demonstra que o Senhor, ele tem um desejo de se revelar de uma maneira tangível à humanidade. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou toda arrepiada. Meu Deus do céu, gente, que unção. Aleluia. A gente vê como o Pai, ele deseja que a gente experimente da sua presença tangível. Aleluia, meu Deus, é muito forte, muito extraordinário. Então, todo o tabernáculo, ele vai apontar para Yeshua. Em João 1,14, a gente vê o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Em Yeshua, literalmente esse desejo ele é cumprido, né, de Deus habitar com o seu povo. E Paulo vai dizer que os nossos corpos são templo do Espírito Santo, né? Então, quando fala ali da Shekinah, habitar no meio, habitar entre eles, é literalmente ainda uma maneira mais íntima, né? O Senhor habitando dentro de nós. E em Apocalipse 21:3 vai dizer, né, o cumprimento final: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Aleluia, glória a Deus. Aqui a gente vê o plano iniciado em Êxodo e a sua consumação ali na eternidade, quando a gente vai lá para o Apocalipse, trazendo aqui a perfeição, né, da palavra, a completude da palavra do Eterno. Como é maravilhoso, como é poderoso. Uma outra hora com mais tempo a gente traz aqui sobre a menorá, né, o significado dela, mas ela também ela tem referências em Apocalipse, onde vai falar ali dos 7 Espíritos do Senhor, né, tem muitos detalhes, assim, gloriosos, eu quero com mais tempo dissecar aqui sobre a menorá. Para a gente finalizar, queria fechar com o Provérbios 4, que traz para nós aqui, mais uma vez, né, o valor da sabedoria. E ele começa de uma forma tão amorosa, no capítulo 4, e ele fala: atentem, filhos, para o conselho do pai. A gente sente a doçura, né, da palavra do Senhor como um pai, cuidando do filho, ensinando um filho com amor. E ele vai dizer que ele exorta os seus filhos, né, a ouvirem o ensinamento paterno. Ele compartilha aqui o seu próprio, como um próprio pai instruindo o seu filho. E apresenta a sabedoria como algo extremamente valioso. A sabedoria, ela é extremamente valiosa. Ela é um tesouro escondido, que está à nossa disposição. Está à disposição daqueles que conhecem o seu valor, que entendem o seu valor, e hoje o Senhor está liberando essa chave para você. Hoje os teus olhos estão sendo abertos, o Senhor está ministrando o seu coração para que você deseje a sabedoria dele, para que você enxergue o quão valiosa ela é, né, e como ela pode impactar a sua vida de uma forma que você não imagina. Ele vai trazer aqui, nos versículos 10 a 19, o contraste entre o caminho dos justos com o caminho dos ímpios.
né? E ele vai trazer aqui a advertência sobre as más companhias. Más companhias. Queridos, isso é algo que muitas vezes a gente não entende como é perigoso nós compartilharmos e estarmos com pessoas que estão fora da visão e do propósito de Deus. A gente precisa sim ser luz para o mundo, a gente precisa sim influenciar, mas o nosso coração tem que estar muito posicionado e a gente precisa cuidar para que as más companhias, né, a palavra fala, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então a gente precisa entender isso, porque o coração do homem é enganoso. Então, se você pega uma laranja saudável, uma laranja bonita, e coloca do lado de uma laranja podre, a tendência é a laranja saudável limpar, descontaminar a laranja que está podre, ou a laranja que está podre contaminar a laranja saudável, né? Infelizmente, a gente sabe que a laranja podre, ela contamina a laranja saudável. Então, a sabedoria, ela precisa ser usada, né, para que a gente seja preservado. E muitas vezes, né, a forma mais sábia de você identificou ali uma pessoa que não é uma boa companhia é você se afastar, né? Você orar por ela, você colocar ela diante do Senhor em oração para que o Senhor transforme. Mas tem pessoas que, infelizmente, você não deve estar junto, né? O Senhor traz aqui as advertências em relação às más companhias. O Senhor também vai trazer aqui para nós como a gente deve guardar o nosso coração. Do 20 ao 27, ele vai trazer essa ênfase mais forte sobre a questão do coração, né? Então, o versículo que eu quero destacar aqui é o 23 de Provérbios 4. Acima de tudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o coração na cultura hebraica, ele não é apenas a sede das emoções, mas ele é também a sede do intelecto e da vontade. Ele é o centro do ser, literalmente, o centro do ser. Então, quando esse versículo fala assim, ó, acima de tudo, ele traz uma prioridade máxima de colocar essa instrução como suma importância, né? Da gente entender o peso dessa instrução. Então, é uma responsabilidade pessoal. O verbo guarda, ele vai indicar uma ação ativa e contínua por parte do indivíduo, né? Guardar é algo que vai te requerer ação e continuidade. Então, o coração, ele é visto como uma origem de tudo o que fazemos e de tudo que nós somos. Parte dali, né? A palavra fala, ó, porque dele procedem as fontes da vida. Olha que forte isso, né? Então, isso aqui vai se alinhar com o ensinamento de Yeshua sobre a importância da pureza interior, que está em Mateus 15, do 18 ao 19. Depois você dá uma lida lá, tá bom? Então, esse texto também se alinha com a renovação da mente, que está em Romanos. Paulo vai falar em Romanos 12, 2. Anota para você ler também depois. Alinha com esse entendimento sobre a transformação e a renovação da nossa mente. Guardar o coração também está ligado ao desenvolvimento do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, do 22 ao 23. Também vai trazer para nós discernimento espiritual. Quando a gente guarda o nosso coração, a gente experimenta um discernimento espiritual, né? Sabe quando você está numa situação que às vezes você olha para aquela, você pensa assim, isso aqui não vai ser bom. Isso aqui, né, é aquela coisa bem sutil, sabe? Que às vezes você pensa que é coisa da sua cabeça, né? Não é coisa da sua cabeça, é o alerta, o espírito trazendo ali um alerta para você, e você só vai identificar esse alerta quando você tem o discernimento espiritual, discernimento de espírito, né? Ele é essencial para a nossa caminhada com o Senhor, porque é por meio dele que o Senhor vai trazer alertas e vai te manter no caminho, vai te livrar de muitas armadilhas, né?
Então, um coração bem guardado, ele também vai refletir a luz de Yeshua para o mundo ao nosso redor, né? E a gente vê claramente aqui, queridos, que muitas das nossas lutas começam no coração e na mente. É literalmente uma batalha espiritual. Por isso, a importância da gente estar aqui todos os dias renovando a nossa mente com a palavra do Senhor, que é a palavra que vai fundamentar, né, toda a nossa visão, todo o nosso entendimento, vai limpar o nosso coração. A palavra ela é como uma água puríssima, que quando a gente está lendo, ela vem e renova a nossa mente, renova as nossas emoções, renova o nosso coração. Quando a gente entende isso, a gente entende como é importante a nossa constância na leitura da palavra, na oração, nesses momentos com Deus. Porque sem isso, a gente fica vulnerável, a gente fica muito mais suscetível às armadilhas, né, para nos tentar ceifar do nosso propósito e do caminho eterno. Amém? Então, é importantíssimo a gente meditar nesse Provérbios 4 e dar a importância devida, né, de cuidar da nossa vida interior, do nosso coração, e de nós estarmos blindados na nossa mente, nas nossas emoções, com a palavra do Eterno. Deus abençoe vocês, um excelente e abençoado dia, e amanhã estamos aqui firmes e fortes para a honra e glória do nome do Senhor. Bom dia, shalom, shalom.